4 empates, uma derrota, 0 vitórias. O São Paulo é o 18º colocado no Brasileirão sub-17. Pois é, a base tricolor não vence há 5 rodadas. E não é falta de talento, não. O time tem jogador que chega à seleção de base, tem a estrutura de Cotia que já foi referência nacional. O problema é mais embaixo. E quando a gente olha os números, o que aparece não é azar. É um padrão que se repete jogo após jogo, e que revela uma crise silenciosa que ninguém na diretoria parece disposto a encarar. No fim das contas, o que a gente vai ver aqui é simples. Um time que não consegue fazer gol, que perdeu o principal armador do elenco, e que olha para os lados e vê o Fluminense e o Palmeiras voando numa altura que parecia inalcançável há 5 anos. Parece azar de começo de campeonato. Mas olha, não é. Quando a gente destrincha jogo a jogo, quando compara os dados de finalização, posse de bola e criação de chances, o padrão aparece nítido. E o padrão preocupa porque não é momentâneo. Ele vem se desenhando desde as temporadas passadas, quando o time já terminava fora do G. 4. O nono lugar em 2024, o sétimo em 2025. A curva é descendente há 3 anos. Pois é mais sutil do que parece. E para entender onde o negócio desandou, a gente precisa voltar para terça-feira, 23 de junho, na Arena URBSAN. O jogo foi na terça-feira, dia 23 de junho de 2026, na Arena URBSAN, em Betim, Minas Gerais. Um estádio com capacidade para pouco mais de 4.000 pessoas, que naquele dia viu um duelo entre dois times em situações opostas na tabela. O América Minas Gerais entrou com força máxima em casa. O técnico mandou a campo o que tinha de melhor, com a formação titular que vinha ensaiando há semanas, depois de uma sequência positiva que colocou o Coelho na parte de cima da classificação. Pelo lado do São Paulo, o técnico da equipe sub-17 também escalou o que considerava o melhor time disponível, mas já sentia falta de peças importantes. O meia Matheus Alves, principal articulador da equipe tricolor, ficou fora por lesão. Segundo a Gazeta Esportiva, Matheus é o jogador com mais passes decisivos no elenco. Sem ele, o meio-campo perdeu criatividade e a transição ofensiva virou um problema exposto em campo. E o ataque, que já não vinha bem nos jogos anteriores. Foram apenas 3 gols em 4 partidas, uma média de 0,75 gol por jogo. Não conseguiu furar a defesa do Coelho. O São Paulo tentou trocar passes no meio, mas sem profundidade. O time finalizou 2 vezes no primeiro tempo, nenhuma no gol. No segundo tempo, a estatística é ainda pior: 0 finalizações. 0. Em 45 minutos de futebol, o São Paulo sub-17 não conseguiu dar um chute sequer em direção ao gol adversário. Segundo a Gazeta Esportiva, esse é o pior desempenho ofensivo do time em toda a temporada até aqui. E olha que a temporada tem 5 jogos, o que por si só já é um indicador de que o buraco é mais embaixo. E o placar não saiu do zero. América Minas Gerais 0-0 São Paulo. O São Paulo até tentou pressionar nos primeiros 20 minutos, mas esbarrou na defesa bem postada do América. Segundo a Gazeta Esportiva, o time mineiro teve as melhores chances. Pelo menos 2 finalizações perigosas no primeiro tempo que passaram rente à trave de Gabriel, goleiro tricolor escalado como titular. O atacante João Pedro, do América, foi quem mais assustou a defesa são paulina. Cito a Gazeta Esportiva. Aos 23 minutos, João Pedro recebeu na entrada da área e chutou cruzado. A bola passou a menos de 1 metro da trave direita. Pouco depois, aos 31 minutos, foi a vez do meio-campista Lucas Santos arriscar de fora da área e obrigar Gabriel a fazer uma defesa com a ponta dos dedos, segundo o relato da Gazeta. Do lado do São Paulo, o ataque não conseguiu uma finalização clara no segundo tempo inteiro. 0 chutes a gol em 45 minutos. Isso não é jogo equilibrado. É um time que não consegue finalizar contra outro que também não é lá essas coisas, mas que ao menos criou oportunidades reais de gol. E aqui vai uma conexão que pouca gente fez. Nos 5 jogos do campeonato, o São Paulo finalizou mais que o adversário em apenas 2 partidas. Contra o Botafogo e contra o Atlético Gol, ambos empates por 1-1. Nos outros 3 jogos, contra Flamengo, Cruzeiro e agora América Minas Gerais, o tricolor foi dominado em volume de finalizações e posse de bola. Mesmo nos empates, o domínio foi do outro lado. O dado mais preocupante, segundo a Gazeta Esportiva, é a média de finalizações por jogo do São Paulo, 3,6. A pior entre os 20 times do campeonato. Para ter noção, o líder Fluminense tem média de 12 finalizações por partida. Mais que o triplo. O Palmeiras tem 10. Não é coincidência que os times que mais finalizam estão no topo e o que menos finaliza está em 18º. Com o resultado, o São Paulo chegou a 4 empates e uma derrota em 5 jogos. São 3 pontos somados. E a 18ª posição na tabela de 20 times. O América Minas Gerais, com 8 pontos, é quinto colocado. Para não ter erro,
3 pontos em 5 rodadas. Isso é campanha de rebaixamento em qualquer categoria do futebol brasileiro. Para efeito de comparação, o Fluminense, líder da competição, venceu o Red Bull Bragantino na mesma rodada por 2-0 e segue invicto com 13 pontos. São 10 pontos de vantagem sobre o São Paulo. Palmeiras é segundo, com 11, depois de golear o Bahia por 3-0. Os dois rivais diretos do São Paulo no cenário nacional de base somam, juntos, 24 pontos. O tricolor tem 3. Agora presta atenção no plot twist, não é coincidência que Fluminense e Palmeiras investiram pesado nas categorias de base na última década. O Palmeiras reformulou o centro de treinamento em 2019 com investimento de mais de 40 milhões de reais. O Fluminense criou o programa de scouting por posição em 2020, mapeando jogadores em todo o Brasil e na América do Sul. Os dois têm metodologia clara de transição do sub para o profissional. E os resultados aparecem em campo e no bolso. Enquanto isso, o que o São Paulo fez? O centro de treinamento de Cotia ainda é referência em estrutura física. Paredes novas, gramados impecáveis, alojamentos modernos. Mas a filosofia de jogo e o recrutamento ficaram para trás. O time sub-17 troca de técnico a cada temporada. São 4 treinadores diferentes nos últimos 4 anos. Não há continuidade tática, nem sequência de trabalho. Cada técnico novo chega, implementa um sistema, aí sai no ano seguinte. E o ciclo recomeça com outro profissional e outra filosofia. Enquanto isso, os jogadores passam. Sem formação consistente, sem identidade de jogo, sem saber se vão jogar por dentro ou pelos lados, com bola parada ofensiva ou defensiva, com pressão alta ou média. E isso é só metade do que ninguém te contou. Toda semana eu volto com um caso desses. O São Paulo sub-17 volta a campo pela sexta rodada do Brasileirão. O adversário, segundo a Gazeta Esportiva, será o Coritiba, em Cotia. Data ainda a confirmar pela CBF. Mas a situação é clara. Se não vencer nos próximos 2 ou 3 jogos, a crise na base tricolor vira emergência institucional. E o tempo para recuperação na tabela, com apenas mais 14 rodadas pela frente, está ficando curto. Um time que precisa de 8 ou 9 vitórias só para chegar ao G4. Já não depende só de si. Mas o problema, olha, vai além de uma recuperação de meio de tabela. O que esse início de campeonato revela é uma base que perdeu identidade. Nos últimos 3 anos, o São Paulo sub-17 nunca terminou entre os 4 primeiros do Brasileirão. Nono lugar em 2024, sétimo em 2025. Enquanto isso, o Fluminense revelou André, Martinelli, João Pedro para o mundo. O Palmeiras formou Endrick, Estevão, Danilo. Todos negociados por valores entre 100 e 200 milhões de reais cada. E o São Paulo tem vendido promessas cada vez mais cedo, sem tempo de formação. Casos de jogadores que saem aos 15 e 16 anos antes de estrear no profissional. Dados da Gazeta Esportiva mostram que o São Paulo foi o clube que mais negociou atletas das categorias de base antes dos 18 anos no Brasil em 2025. Isso muda como você vê o 18º lugar. Não é mais um acidente de percurso, um início de campeonato ruim. É a foto de um processo. Um processo que quebra a cadeia de formação. O clube revela talento precoce, vende antes de formar, fica sem peça no sub-17, os resultados despencam, a confiança do elenco vai para o ralo, e o ciclo se retroalimenta. Precisa ser revisto e rápido. Resumo da ópera. O São Paulo sub-17 tem 3 pontos em 5 jogos, não vence as 5 rodadas e ocupa a 18ª posição. O ataque não finaliza. Pior média de chutes do campeonato, 3,6 por partida, o meio-campo não cria sem Matheus Alves, e os rivais abriram vantagem que já parece difícil de recuperar. Agora eu quero saber de você. O que falta na base do São Paulo? É treinador? É elenco? É planejamento? Manda nos comentários. Que história tu quer que a gente decifre na semana que vem? Se gostou, clique em inscrever. Toda semana tem um Express novo às 18 horas com análise que ninguém mais faz. E o próximo vídeo, será que o sub-20 do São Paulo está no mesmo barco? Ou a crise é só no sub-17 mesmo?